Dá para modular, Pedro, calibrar um pouquinho. E talvez isso seja também só, clássico, um discurso do microfone para Eu lá. acho que é um clássico de uma enorme disparidade. Uma enorme disparidade e com discursos ou motivações completamente antagônicas. Por quê? O que o Vasco, com uma temporada, olhando o elenco atual, estou falando que não vai contratar, atual, nesse momento, hoje, dia 2 de fevereiro, muito preocupante, olhando o Campeonato Brasileiro, como os outros times se reforçaram. Talvez muito abaixo preocupante. do que termina o ano. Muito Abaixo preocupante. do que termina o ano. O Flamengo com uma temporada muito promissora. Muito promissora, principalmente pela vinda do Tite. Além do De La Cruz, o Tite. Você fala, vai vir, não vem De La Cruz, vem Tite. Vem De La Cruz, vai vir outro técnico. Eu vou no Tite, tá? Porque... E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado. Então se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo. Pessoal, a mídia começa a discutir, né? O clássico dos milhões, né? Flamengo e Vasco, né? Os torcedores vascaínos, né? Empolgados, né? Pela temporada que o Vasco pode fazer. E o Flamengo não fica por baixo, né? A expectativa é grande. A mídia, né? Alguns antes ainda querem dizer que o jogo é igual, paileiro, né? Mas outros desbanca, diz que não tem nada a ver. O Flamengo é favoritaço, o Flamengo só tem craque. E é isso que a gente espera, né, pessoal? Que o Flamengo vá lá, faça um grande jogo. É o primeiro jogo que eu digo assim, pega pra capar da temporada, teste. Eu acho que é esse jogo para tirar a tábua da vista daqueles antes, né? É esse jogo aí. Então é isso, pessoal. Quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal ESPN Brasil, link na descrição, Star Plus, vale a pena vocês lá assinar, assistir os melhores conteúdos de futebol. Então é isso. O que é que vocês acham? Deixa aí seu placar. Para mim, 3-0 o Mengão. Mas a mídia, alguns, né? Ainda estão dando o jogo como parelho, né? Que o Vasco tem um grande time. Será, pessoal? Então é isso. Vamos deixar de enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente traz mais informação. Vamos lá, pessoal. Pode equilibrar um pouco as coisas? O histórico de Flamengo e Vasco, especialmente nesse século, ele tem uma curiosidade, que esse discurso ele sempre pairou por São Januário, de que Flamengo e Vasco para tudo, porque você tem que dar a vida, não sei o quê. E em muitos momentos isso jogou contra, porque do outro lado, você, no caso do Flamengo, você encarava como um clássico normal, é diferente, é uma rivalidade, só que você conseguia dar o peso exato. No Vasco, quando você dá o peso além da conta, deixa de ser simplesmente algo motivacional e passa a ser algo que lhe prejudica mentalmente, com, sabe, desestabilizar. E muitas vezes isso aconteceu. Então, quando você chega nessa, eu não me pega muito esse papo de que tem que dar a vida, porque, olha, se o Vasco perde para o Flamengo no clássico do final de semana, o trabalho não vai ser melhor ou pior por isso. É o resultado normal. O Vasco perder para o Flamengo na conjuntura atual. Se o Vasco ganha, é muito bacana. Mas de que adiantou, por exemplo, aquele jogo do ano passado, que o Bubu brincava muito do Pumita? Ele disse muito pouco sobre a sequência da temporada. Ele parecia que poderia dizer de uma evolução e não disse. Então entrar nessa de que porque domingo é outra coisa, é guerra e não tem que preparar e tem Mas que não é entrar. meio que resta? Pedro, Não pode ser o que resta. O que resta, eu repito, o que resta é você entender como é que você é capaz de enfrentar um time muito melhor, que você vai enfrentar times muito melhores durante a temporada, e não ser dependente de um jogador só. Como é que você vai estar começando a trabalhar a ideia de time para não ter o Paulinho, que você não vai ter por muito tempo, você não sabe quando que você vai repor na janela, ou se vai repor, se vai encontrar um jogador assim. Porque o Paulinho não chega exatamente com o peso do que ele virou, ele chega como uma aposta e acaba virando. Como é que você está trabalhando a sua linha defensiva, porque você vai encarar um ataque muito qualificado, o que você está pensando? É claro que é um clássico, o vascaíno não quer perder, o flamenguista não quer perder, só que daí é uma guerra e tem que trabalhar, tem que entender que é um clássico, a motivação é diferente, só que você dá o peso além da conta, muitas vezes no histórico recente, isso trai, isso mina você, isso te joga contra. Então, dá para modular, Pedro, calibrar um pouquinho, e talvez isso seja também só clássico, um discurso do microfone para lá. Eu acho que é um clássico de uma enorme disparidade. Uma enorme disparidade e com discursos ou motivações completamente antagônicas. Por quê? O que o Vasco, com uma temporada, olhando o elenco atual, estou falando que não vai contratar, atual, nesse momento, hoje, dia 2 de fevereiro, muito preocupante, olhando o Campeonato Brasileiro, como os outros times se reforçaram. Talvez muito abaixo preocupante. Do que termina o ano. Muito Abaixo preocupante. O Flamengo com uma temporada muito promissora, principalmente pela vinda do Tite. Além do De La Cruz, o Tite. Você fala, vai vir, não vem De La Cruz, vem Tite, vem De La Cruz, vai vir outro técnico. Eu vou no Tite, tá? Porque
o Flamengo precisa de harmonia dentro, e o Tite costuma gerar harmonia, além de conhecer o futebol. Outra questão para mim que pesa demais, e eu quero ver isso. Eu não acho aceitável que o Flamengo tenha menos motivação para o Clássico do que o Vasco. Os jogadores. Então eu espero do Flamengo uma postura diferente. E eu não estou falando uma postura, vou entrar na dividida. Não. Coletiva. Coletiva. Uma postura em que os jogadores respeitem a camisa do jeito que os jogadores do Vasco, tenho certeza que vão respeitar no empenho. Os do Vasco pela necessidade. Essa é uma dúvida que você ainda tem em relação ao Flamengo? Eu quero que o Flamengo se prove. Mas eu também tenho. Eu quero que o Flamengo se prove. Eu quero que o Flamengo acelere mais do que acelerou nos jogos até agora aqui da temporada. Eu quero o Flamengo com uma outra postura, porque está enfrentando um gigante do futebol do brasileiro do outro lado, independentemente da situação. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. O Vasco é um time tradicional. Jogadores, e aonde você aperta o botão para ligar determinadas... Não é pagar sem nenhuma luz, é uma transformação gradativa. Determinadas qualidades ou, vamos dizer assim, chaves para você chamar, né, para a atenção desse jogador em determinados aspectos. O que o Birner falou, para mim, é importantíssimo. Hoje é aquela história, professor, quem vai jogar? Hoje é isso. Contra Bangu, contra tal. Beleza, vamos rodar. Vai ser a primeira vez, né? Vamos rodar o elenco e tal, mas hoje, como ele... Eu acho que o Tite, nesse caso, ele é mestre em contagiar o ambiente, em trazer o ambiente para ele e fazer com que os jogadores... O interesse dos caras professor, quem não assim, vai jogar. Só que assim... Mas quem começa o jogo. Ele tá, mas todo mundo jogar. Mas ele tá, o Fla-Flu empatou. Mas ele tá construindo... É o segundo. A estreia dele no Maracanã foi contra o Vasco. Ele está construindo... Ele está construindo até puxar isso. Se você puxar as entrevistas do Tite, ele está construindo isso dentro do vestiário. O Campeonato Carioca é o mais forte. Não é. Ele também sabe que não é. E foi até constrangedor, porque se você olha o Clebinho, a hora que ele fala isso, o Clebinho fica... Kleber Xavier. O Clebinho fica meio assim. Depois, equilíbrio. É o equilíbrio. Aí você pega uma fala que, para mim, também é uma coisa simbólica. O Arrascaeta. Aqui temos que rogar todo mundo para todo mundo. Depois do jogo contra o Orlando City. Todo mundo para todo mundo. Ou seja, deixar a vaidade, deixar o que aconteceu no passado. Nesses últimos 2 anos que nós estamos falando, cadê o Flamengo? Aí eu acho que o último ano essa coisa ficou exacerbada, ficou muito... Cada um pensava no seu. Porque um olhava para o outro, não sabia o que estava acontecendo. Então eu faço o que eu faço o que eu quero, o Pedro faz o que ele quer, o Birner faz o que ele quiser também, e beleza. Eu acho que ele já construiu esse discurso. Ele está construindo esse discurso porque é o seguinte, vamos jogar. Porque os caras sabem, o Flamengo tem um elenco do meio para frente que você tem 2 jogadores para cada posição, que você pode mudar de forma assim, mudar o jogo muito rapidamente e você pode, com os mesmos 11 jogadores, taticamente você mudar o time. Eu acho que o Tite consegue criar isso. O grande problema é quando tiver essa dificuldade, porque assim, eu acho que os jogadores também precisam reagir. O treinador vai até um certo ponto, você pode criar, você pode fazer, você pode provocar, mas se os jogadores em determinados momentos não sentir aquilo lá, entendeu? É um belo discurso boleirão, aquele discurso chato, de antigo, tal. Mas o Muriçoca falava o quê? Não, psicólogo, porque isso, porque o Tite motiva, tal. Você está jogando no time do Flamengo. Se eu tiver que motivar um jogador do Flamengo... Você está jogando com a camisa do Flamengo. Você vai jogar contra o Vasco. Você sabe a importância desse jogo. Eu não preciso do treinador me chamar a atenção. Bubu, você acredita no Flamengo mais sangue nos olhos em 2024? Não muito. Não muito. Aliás, era um comentário sobre esse clássico dos milhões. Isso aí você é coerente, Bubu, eu te admiro. Obrigado. Desde sempre você está desconfiando desse Flamengo. Porque eu acho que o Tite raramente na carreira dele foi sangue nos olhos. Aquela Libertadores, que ele vai pra torcida. Eu acho que o Tite não é um cara muito para sangue nos olhos, não. Então, por exemplo, num jogo como esse, que você tem uma disparidade técnica absurda, o Flamengo é muito melhor na parte técnica, só que a parte técnica não é decisiva muitas vezes numa partida. Tem um coração à vontade. Então, aí eu meio que discordo você, o Vasco precisa entrar pilhado. Quem tem que ter sangue nos olhos... Mas o Vasco vai entrar pilhado. Mas eu não falei que o Vasco vai entrar pilhado. Então, primeiro assim, eu não falei pra mim a razão... só que não tem vai faltar pro Vasco é isso. Qualquer clube de futebol é dar alegria pro seu torcedor. Então, você tá na cadeira, você é um presidente de um clube, o que vai fazer a minha torcida feliz? Para a torcida do Vasco não tem nada, acho que mais gostoso que ganhar do Flamengo.
Então, é normal que quando o Vasco vai enfrentar o Flamengo, haja toda uma mobilização de comissão técnica, torcida, diretoria. Cara, esse jogo aqui é a nossa satisfação. Bubu, mas só uma coisa dita por quem vive o clube. E a gente tem Fernando Praz aqui, que ele pode confirmar isso depois no outro. Quem vive o clube. A mobilização exagerada, além da conta, que virava pressão, prejudicou muitas vezes um time ajudou que algumas vezes. Não, prejudicou muitas vezes o emocional de um time que é muito instável e que o histórico de 2 décadas, pelo menos nesse século, apanhou demais. Você está fomentando muito uma mobilização que muitas vezes virou respeito exagerado. Isso é dito. Eu vou lembrar de um jogo emblemático do Campeonato Brasileiro, que é um dos últimos grandes momentos, 4x4 Luxemburgo. Porra, que legal. Depois ali o Vasco decolou. Tá bom, o Vasco não foi campeão naquele ano. Viver dessas coisas assim, ali dentro, ali você tinha também uma disparidade técnica absurda e financeira entre Flamengo e Vasco, mas com muito coração, vontade, raça, disputa e tal. Você pode falar o que for assim. O Vasco do Luxemburgo, com suas limitações, fez 4x4. E aquilo ali não decorou o time pra nada. É um orgulho bobo que não resolveu nada. Tem que atacar o Flamengo. É um orgulho bobo que não resolveu nada, Atacar entendeu? o Flamengo, assim, eu quero dizer assim, ele tem que competir ao máximo, tem mais vontade, vai fazer isso. mais vai entrega, fazer, mais vai força. fazer. Se você não tem como vencer o Flamengo na técnica, e o Vasco não tem, o Vasco não tem material humano pra chegar lá, é que você ir pra uma guerra. Você vai com um tanque de guerra, com a metralhadora, eu vou com o estilingue. Como é que eu vou pra cima de você? O meu ponto é, você tem que entender o discurso de guerra pro teu soldado. Tem soldado ali que quando vai falar em guerra treme. Você precisa modular. Isso tem que acontecer. Eu comecei a assistir uma série lá, Alexander the Great, o Grande, uma boa, na Netflix, falando sobre construção de guerreiro, de espírito, de convencimento. A chance do Vasco contra o Flamengo é lutar, é se entregar ao máximo, é sangue nos olhos. O trabalho do Tite, eu acho que nunca foi muito... O Tite ele vai ter que entender o seguinte, que todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo com sangue nos olhos. E o Tite está ali, como diz o Birner, o Tite está ali para mudar essa mentalidade. Eu já acho que os jogadores têm que mostrar pro Tite. É que eu queria voltar, por exemplo, no segundo jogo do Tite, que é a estreia do Flamengo, com o Tite no Maracanã no passado, é 1x0 contra o Vasco. O que eu falo, Bubu, não é que o Vasco naturalmente ele vai se motivar para o jogo contra o Flamengo. O Fluminense idem, o Botafogo idem, o Palmeiras idem, o Flamengo idem contra eles. A questão é achar que a temporada se resume ao Vasco e Flamengo. Agora, pro Tite, 1x0, Flamengo, estreia dele no Maracanã. Ele fala 2 coisas. Primeiro, que era o primeiro contato dele com a torcida e que ele estava entendendo que era um jogo muito igual, hein? Então ele já entende. E aí que eu falo é o seguinte, a diferença para mim, que pode ser um marco, se avaliar aquele jogo, é avaliar o jogo de domingo. O que eu espero, por exemplo, do Flamengo muito superior, já com o trabalho do Tite, é que o Flamengo não ceda tanto o controle a um time muito inferior como é o Vasco, como cedeu daquela vez. Um Vasco que já era inferior daquela vez, mas no meio de uma arrancada, de um bom trabalho do Ramon, ele tomou o controle do jogo para si muitas vezes. Ele teve chance para empatar, ele teve outra chance para empatar, teve outra chance para sair na frente. Então, o que eu acho que a gente pode esperar, mais do que 1x0, 2x0, 3x0, é entender se esse Flamengo, que vai ser provado pela primeira vez na temporada, ele vai retomar esse controle, ele tem essa condição, ele ainda vai estar dividindo o controle com um time inferior tecnicamente, só porque é um rival. É isso que eu quero entender desse Flamengo nesse primeiro jogo. Não é que a final do campeonato tem que ganhar, quem ganhar é campeão do mundo. Isso aí eu acho que é muito pouco para análise de temporada. Tem que entrar com sangue. Eu acho que se tem uma coisa que o Tite pede, a gente falou muito de tabu terça-feira aqui em São Paulo, mas você lembra a felicidade do Vascaíno, quando ele depois de 17 jogos, né? Ele ganhou do Flamengo, né? Qual? Foi um jogo o Vasco venceu o Flamengo depois de 17 jogos. No ano passado. No ano passado, não foi? Quando ele quebrou o tabu? Do gol do Puma? Foi ele que ele quebrou o tabu? Porque tinha um tabu, o Vasco... O Flamengo não Cara, vencia, aquilo Flamengo. ali eu já defendia. Acho que foi mais ou menos numa época que teve aqui São Paulo e Corinthians que o tabu continuou. E eu valorizo muito isso porque eu sei o quanto o torcedor valoriza isso. Então, pro Vascaíno vencer o Flamengo... Ele não vai ser campeão. O Vasco não vai ficar milionário, vai mudar na segunda-feira. O torcedor 2 semanas depois já estava com raiva. Tá, mas aquele domingo, aquela segunda, aquela semana... Tudo talvez bem, mas o que eu tô falando é que o torcedor do Vasco ele não quer mais viver de um domingo. 2021. Um tabu de 5 anos. O torcedor do Vasco ele não quer viver mais de um domingo. É isso que eu tô te falando. É muito importante. Agora, a gente tá falando de guerrear, alguém vai ter que jogar também. Ah, mas tem negócio importante. Se eu te pedisse, Birner, é pra você destacar um jogador refinado de cada time, quais seriam esses jogadores? Vamos ver se você vai na minha aqui. Um jogador refinado? O símbolo de refinamento de cada time. Cuidado com o que você vai falar, porque eu sou advogado de um deles. Técnica apurada. No Vasco só tem o Payet. Payet de um lado e do outro lado, escolhe.
refinado. Mais influência no jogo ou mais técnico com a bola? Mais técnico com a bola. O melhor tecnicamente no travo da bola é o Arrascaeta. Arrascaeta e Payet, nesse momento, são comparáveis? Eu vou ser cruel. Se você inverter, colocar o Payet no Flamengo e o Arrascaeta no Vasco, você mata o Arrascaeta. Mas nesse momento, pelo time que joga ou não, o Arrascaeta é mais jogador. Questão física. O Arrascaeta é um cara que Também tem uma temporada física problemática e há um questionamento interno. Eu estou muito com o Birne, há um questionamento interno sobre o que é o físico do Arrascaeta. Agora, ele nessa engrenagem é você botar um óleozinho ali na engrenagem, ela gira ainda melhor. Agora, se você bota o Payet do lado de cá, o Payet, eu acho, é bem o que o Birne falou. O Payet sozinho no Vasco, ele pode te dar alguma coisa. O Arrascaeta sozinho no Vasco, não sei se daria. Trazendo o Zé Elias para os tempos atuais, o jogador Zé Elias para os dias atuais, você dormiria menos horas se fosse enfrentar o Arrascaeta ou o Payet? Com todo respeito, por favor, não me levem a mal. Payet era no bolsinho, né? Não. Eu dormi bem de qualquer jeito. Não, eu dormi de qualquer jeito. Eu ia criar motivação para enfrentar os dois da mesma forma. Gostava, então, né? são bons? Beleza, vamos ver se consegue jogar contra. Já era pegar O Zé Elias Pedro marcou o ali do Raí, time pô. Ele vai perder o sono pra marcar Arrascaeta. Nunca joguei contra o Raí. Não, nunca jogou contra? Eu joguei Um homem de sorte. Joguei a favor, joguei pela seleção brasileira com o Raí, mas nunca contra. A não ser brincadeiras. É verdade, jogaram juntos na seleção, foram homenageados no Maracanã uma vez, os dois juntos. Minha mãe era uma santa naquele jogo. O Brasil e a Argentina, sobrou pros dois. Eu, Raí e Cafu. É verdade. Plirra, Os três. Diga, Pedro. sabe um negócio interessante que eu queria te chamar? São Raí, 2h38, né? Ou seja, passamos das 2h30. É que é um assunto também que domina o Campeonato Carioca. Nesse momento, o Vasco e o Flamengo estão escolhendo o juiz da partida. Isso é que era agora, né? sensacional. É sério? Não, o Pedro Torre entrou na nossa Eles estão escolhendo. Se eles não chegarem... Tem uma nota oficial, Se eles não chegarem a um consenso, vai ter sorteio. Aqui, Vamos trazer um juiz daí você de quer, fora. você quer que eu leia a nota oficial para você? Lê. Aviso, que é boa. vamos lá. Isso é uma grande Para loucura. o Clássico dos Milhões, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Nobre Ferge, Inovou. convidou o Vasco e o Flamengo para a reunião que está acontecendo agora, né, a partir das 2h30 na sede da entidade, ali do lado do Maracanã. Juiz de conselho. O Departamento de Arbitragem apresentará depois ninguém pode currículos de reclamar. árbitros para os representantes. Atentou? O Departamento de Arbitragem apresentará currículos de árbitros para os representantes dos clubes que, de posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para o Não, isso sorteio. não existe. Eu tô lendo Isso pra é fake você. news. Ele tá lendo pra você, meu. Você tem certeza que isso não é fake acredito, news? mas Caso haja consenso entre os clubes esse em negócio torno é de um fake só árbitro, reality. o sorteio será dispensado. Ou seja, se indicar um para o sorteio, indica outro. Se a gente indicar o mesmo, não precisa nem de sorteio. Nação flamenguista. Amanhã, sábado, né? O jogo do Flamengo é no domingo, né? Jogo esperado aí, né? Os antes estão discutindo quem é favorito. Estão dizendo aí que o Flamengo é favorito, mas o Vasco pode ganhar. Eu não acredito nisso. Acho que o Flamengo é favoritaço, né? Claro, tem que demonstrar isso dentro de campo, né, pessoal? A gente sabe que o ano passado, o torcedor flamenguista, nós flamenguistas, gerou bastante expectativa em cima do time. E foi uma decepção total, né? Já esse ano diferente, né? A expectativa grande também, né? Mas eu acho que o espírito da equipe a gente já percebe que é totalmente diferente, né? E eu acho que nada melhor do que um jogo desse, né? Um clássico, né? Contra o Vasco, arquirrival aí direto, né? No Rio de Janeiro, para medir forças e ver, né? Como é que tá o atual elenco do Flamengo, né? Muito não se fala, né? Mas um jogador que está sendo destaque também nesse time do Flamengo é Gerson. Acho que ele melhorou muito, né? Com a chegada de Tite, né? Não só com a chegada de Tite, né? Mas principalmente o posicionamento, né? Ali com De La Cruz, com Arrascaeta, né? E a qualidade de Gerson ninguém discutia, né? Todo mundo sabe que ele não desaprendeu a jogar futebol. Não tem lógica o jogador desaprender a jogar futebol. Então a qualidade dele subiu, né? E esse clássico aí, pessoal, é o retorno, né, do Flamengo do Maracanã. A reabertura do Maracanã. O Maracanã vai estar lotado, né? A torcida vai fazer aquela festa. E a gente espera que o Mengão saia com uma boa vitória, né? E apresente um bom futebol. Eu acredito que Tite vai dar outra oportunidade a Bruno Henrique e Gabigol, e eu acho que merece, né? Assim como Cebolinha e Pedro tiveram uma sequência de mais de um jogo aí, né? Como titular, eu acho que nada mais justo dessa sequência, né? A Gabigol,
a Bruno Henrique, né? Fizeram o gol, foram importantes, Gabigol principalmente. Fazia 6 meses que não fazia um gol com bola rolando. Se movimentou, poderia ter feito outros gols, né? Perdeu uma oportunidade incrível, chutou em cima do zagueiro. Mas ele fez o gol, tirou aquele peso, né? Tirou o peso e vinha carregando. E eu acho que é um jogo para Gabigol fazer gol de novo, né? Se preocupar em jogar futebol. A verdade é essa, Gabigol tem que se preocupar em jogar futebol. O que ele fez aí no último jogo, né? Deixar a questão de juiz, de catimba, de lado, né? Isso aí não existe, né? E ele já está bastante marcado, né? E a gente espera que o Flamengo apresente um bom futebol, né, pessoal? Porque os trabalhos iniciados, né? A expectativa, pessoal, em cima de Tite é grande, né? Porque Tite, desde que chegou o Flamengo, todo mundo fala, né, que ele é um cara de vestiário. É um cara que está sempre colocando todos os jogadores para cima. Não tem isso de deixar o jogador cabisbaixo, né? Tá sempre deixando o jogador em alta. Acho que é um treinador que o Flamengo precisava, né, nesse momento, né? Já no final da temporada passada, o Flamengo apresentou um bom futebol, mas não com uma pré-temporada que é feita por Tite, né? E esse ano, pré-temporada, foi para os Estados Unidos e o time mostra evolução, né? Vale destacar aqui, pessoal, que Tite tem mudado algumas situações de jogo, né? A sua formação, principalmente tático, né? Dentro de campo, né? Eu acho que isso aí é uma questão a evoluir de Tite, né? Na seleção brasileira você não via isso. O Flamengo ele chegou, viu que tem jogador de qualidade para fazer isso, né? Uma hora De La Cruz está jogando como volante, uma hora De La Cruz está jogando como meia, outra hora De La Cruz está jogando como ponta. Mesmo jeito, mesma situação, Gerson, né? Meia, volante, ponta, Arrascaeta, meia centralizado, tem hora que é ponta. Então, pessoal, isso aí é importante, né? Numa equipe, né? Mudar de situação, de esquema tático durante o jogo, né? Não de um jogo para outro, mas sim durante a ocasião em um jogo, né? A gente vê já um padrão de jogo de Tite, né? É um jogo definido. A gente espera que ele melhore um pouco na sua defesa, né? Eu acho que não vai contar ainda com o Vina, né? Que não pode jogar. Mas com a estreia de Vina, quando ele Vina estrear, sobe o patamar. Ainda pode chegar Léo Ortiz nessa defesa aí. Então, pessoal, esse ano a expectativa é grande. Principalmente que o Flamengo consiga dar um parâmetro de jogo, né? Os adversários não entendam quando o Flamengo vai jogar, né? Um jogo o Flamengo joga numa situação, no outro jogo ele joga no outro. Quando eu digo assim, esquema tático, né, pessoal? Porque isso aí ganha jogo, né? Surpreende o adversário, né? E é importantíssimo, né? A gente tá vendo que Tite tá fazendo isso, né? A situação que veio à tona aí, pessoal. A mídia discute quem é melhor, né? Arrascaeta e o francês aí, eu acho que ele é francês, né? Eu acho que não tem discussão, pessoal. Paetê, né? Não tem discussão, né? Não tem nem lógica, né? Arrascaeta, eu acho que hoje é um dos meias do futebol brasileiro que mais evoluído nesses últimos tempos, né? Que joga no futebol brasileiro. Se fosse jogador brasileiro, tava vestindo a camisa da seleção brasileira. Uruguaio, veste a camisa da seleção uruguaia. E a mídia não tem condições de estar discutindo um negócio desse, né? Um cara desse aí jogar mais do que Arrascaeta, não desmerecendo aqui. Não sei nem o que foi que ele ganhou. Na verdade, eu nunca vi nem esse cara jogar. Primeira vez que eu tô vendo aí agora no Vasco. Já vi outras vezes aí em outros clubes. Mas ele não serve para amarrar nem a chuteira de Arrascaeta, pessoal. A verdade é essa, né? A gente espera que Arrascaeta dê a resposta dentro de campo aí, né? Mostre para eles aí quem é Arrascaeta. Não sei se ele conhece Arrascaeta, né? Espero que ele dê a volta, né? A volta por cima aí, porque o ano passado também foi uma péssima temporada. A mídia focou mais em Gabigol, né? Mas a gente vai lembrar aqui que o ano passado Arrascaeta também não rendeu aquilo que a gente esperava que ele rendesse, né? Na verdade, nenhum jogador do Flamengo, tirando Bruno Henrique no final já da temporada, conseguiu mostrar alguma coisa, né? Todos abaixo da média, né? Péssima temporada. O Flamengo sequer conseguiu ganhar nem o Campeonato Carioca, para vocês terem noção. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham aí para esse duelo de domingo? Deixa aí seu placar nos comentários. E você, prefere quem?
Deixa aí nos comentários. E sobre a situação aí de Tite, né, que ele está mudando a sua estratégia, principalmente da questão tática, né, durante o jogo, né, mudando, né, o posicionamento de alguns jogadores durante a partida. O que é que você acha? Para mim isso aí é fundamental. E sobre Gabigol, deixa aí sua opinião. Será que merece outra chance? Eu acho que sim, né? Então é isso, Nação Flamengo. Quero pedir aqui, quem não for inscrito no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. E até a próxima, pessoal.